O polêmico Serpentário, a figura que tá deixando todo mundo verde. Deixe seu like, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. E o Hulk de Serpentário, quero dizer, Asclépio de Serpentário, na verdade, o Odisseu de Serpentário, foi lançado recentemente aí na última semana e vários colecionadores já receberam e tem o problema do reflexo verde na figura. Porém, esse aqui eu tô notando várias fotos, estão bastante destacados esse verde. E a questão do reflexo varia de iluminação para iluminação também, certo? Mas esse aqui tô vendo um destaque muito grande do verde dele. Aquela primeira foto que vocês viram, tá o sol em cima da figura, então tá... o verde tá batendo. Mas eu achei outros pontos aqui, na minha opinião, negativos sobre essa figura. Vocês vão notar nas imagens que eu peguei aqui. Aqui tá a comparação do Odisseu, né, a versão Metal X com a versão original Color Edition, que é a OCE, que foi lançada, se não me engano, em 2018. Então a gente tem ele aqui, esse último lançamento, que é versão anime, né? Assim, versão anime, sendo que não tem anime. É esquisito, né? Mas tá aí o Odisseu. Eu notei que as peças de plástico, comparadas com as peças de metal, tem um tom diferente. Então, a gente vê que as peças de metal tem um dourado um pouco mais escuro, certo? E o plástico tem um dourado um pouco mais claro, um amarelo mais claro mesmo. Isso destaca muito. Muito mesmo nas imagens, certo? Então ele tá aí. Eu não gostei muito dessa mecha dele, do cabelo dele. Porque acho que as pontas ficaram um pouco grossas. Deveriam ser um pouquinho mais finas nas pontas, entendeu? Mas olha essa imagem. A gente vê as ombreiras, certo? Geralmente as ombreiras são de metal. Aqui tá destoando, certo? E o abdômen também ali tá um abdômen de plástico destoando bastante. E o elmo também destoa bem, certo? Cara... essa diferença de cores do metal para o plástico em uma figura deste padrão, deste porte, se destaca muito. Mas muito mesmo. As asas a gente sabe que geralmente são de plástico, mas mesmo assim a pintura deveria ser uniforme. A gente vê que algumas figuras a pintura é uniforme, outras figuras não são uniforme. Tá essa confusão que a Bandai está fazendo na questão da pintura. Sobre o lance do verniz, ele é uma camada protetiva que a figura tem com essa pintura. Só que ela tem esse problema do tom verde. E isso tem que ser melhorado. O Shaka teve o tom verde, certo? Eu fiz o review dele. Principalmente nas peças de plástico. Aquela base dele, praticamente verde, pera. Outra figura que teve o Shun. O Shun, pelas fotos que eu vi, tem o mesmo lance do Seiya. Tem um tom verde, um reflexo, com a iluminação. Mas um pouco mais baixo do que o Shaka. Já nessa figura agora, é muito grande. É muito grande. O Ayora não tem o que falar, que parece que tacaram dentro de uma latinha de verniz, que ele ficou até grosseiro, os detalhes dele. O Ayora do Restock. Mas essas figuras com esse verniz, é aquele negócio. Ganha num ponto e perde no outro. Ganhou na questão de proteção. Isso a gente vai ver no decorrer dos anos. Sobre essa proteção, se ela é boa mesmo. Na montagem do Shaka lá, como eu tenho o Shaka a primeira versão, e a primeira vez que eu fui montar ele saiu triturando tudo, e vários colecionadores que pegaram o Shaka a primeira versão, na época reclamaram muito disso. O manual não tem nem o que falar, que eu acho bem porco. Mas saiu riscando tudo. Nesse Shaka eu já notei que não tem tanto problema isso. O verniz tem aquela proteção, certo? Porém, isso a gente vai ver com o decorrer do tempo, né? Questão da pintura, como é que esse verniz vai aderir com o tempo. Tem aquele spray que o pessoal usa geralmente, que é um spray de silicone, tem que saber qual usar, tá? Por isso que eu acabo não falando marca e tudo, que eu ainda vou fazer o teste. Mas tem essa proteção, por isso que a peça fica um pouco melada, já tem essa proteção e mais esse verniz. Então vamos ver com o tempo se esse verniz vai aderir bem, certo? Mas o lance do reflexo verde tem que ser consertado, isso é fato. Isso não tem nem o que dizer. Isso é fato. Independente da iluminação que é usada, né? Independente disso. Mas essa diferença de cores de uma peça de metal para o plástico
A gente não vê isso em 100% das figuras. Ah, não, isso é coisa normal. Não, não é normal. Tem peça que não tem, tem peça que tem. Então o Odisseu tá com esse problema bastante claro, bem destacado mesmo, a questão da pintura dele. Essa diferença da peça de plástico do abdômen ser um pouco mais clara com a peça de metal ser um pouco mais escura. Não tá com um tom uniforme. A figura em si tá bonita, tá legal, tá chamativa, o objeto de tudo, mas ainda tá com esse erro. Eu vou te falar com toda seriedade. O ser divino destacou muito mais do que o Odisseu. Eu acho que a procura do ser divino vai ser muito maior do que o Odisseu. O Odisseu já é uma figura mais limitada, um pouco mais cara. E com esses problemas, provavelmente a galera vai... Cara, muita gente conversou comigo e falou: Bruno, eu não vou pegar porque vai destoar muito da minha coleção, eu gosto mais dos clássicos. E Nest Dimension não já era pra ser clássico, né? Que tem há 1000 anos fazendo aí, terminou só ano passado. Mas é aquele personagem que ou você ama ou você odeia. Então, e se você for ter, é pelo fato de você ter lido o Nest Dimension, ter gostado, não, eu quero ter. Ou se você às vezes nem leu, chamou sua atenção ali, você, pô, mas eu quero ter, mas se você é mais classudo mesmo, você fala, não vou pegar. Então ele tem esse problema aí na cor da peça de metal com a de plástico. Isso aí, todas as fotos que eu vi, não tem o que falar, realmente tá puxado ali. Beleza? Ele tá para chegar para mim aí em breve, vou estar fazendo um review dele, analisando bem. E vamos ver o que vai dar aí. Tá? Esse Odisseu, tô vendo muita gente criticando ele. Tá complicada essa peça, hein? E aí, o que vocês acharam desse Odisseu? Polêmico, hein? Polêmico. Esse Odisseu tá ficando verde igual o Hulk da Maximus Series que eu peguei aqui. Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Fui!